Hoje, nós vamos falar sobre aquilo que eu mais gosto de falar. Jesus, horas. Mas eu queria que sua cabeça estivesse disposta a prestar atenção. Sabe por quê? Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de prestar atenção em alguém falando. A gente tem muita dificuldade de prestar atenção em qualquer coisa, porque a gente está mexendo no celular, fazendo um monte de coisas. Mas parece que estar ali é difícil. Eu tenho 34 minutos e eu vou usá-los. Às 10 horas eu te dou minha palavra de que eu termino. Mas eu também preciso da sua palavra de que você não vai se deixar distrair. Eu não acredito, realmente, eu não acredito que essa noite seja natural. Eu não acredito que a gente está aqui de maneira natural. Eu não acredito que isso daqui foi um arranjar meu ou de alguém. Mas eu tenho certeza que foi um arranjar de Deus. E eu queria tratar essa noite assim, amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 17. Quando André começou a ler isso daqui, eu falei, ó Deus, o Senhor que separou essa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 17. Acompanhem comigo, irmãos. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há obidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, e para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Repita comigo, vital, é o nome da palavra de hoje. E muito dificilmente você vai ouvir tanto a palavra vida como hoje. Por quê? Quando nós olhamos para Deus aqui, e é engraçado porque o Gênesis, ele tem o poder de transformar a nossa cabeça em um nó que só pode ser desfeito por Cristo. E a gente vê que Deus criou o sol, mas antes ele cria a luz. Como assim, né? Engraçado isso. Aí a gente vê que o Senhor cria o homem, e aí ele coloca a árvore da vida. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje, porque teoricamente aquilo que nós entendemos como vida já existia no homem, afinal de contas ele era um ser consciente. Então por que ele necessitava provar da árvore da vida, um homem que já estava vivo? Por que aquele homem precisava desfrutar ou conhecer o que era vida? Afinal de contas a gente acabou de ver, ele poderia escolher entre a árvore da vida, um ser vivo. E eu queria perguntar para você, você tem certeza de que vida é isso que você pensa que é vida? Uma coisa que acontece quando você conhece Jesus, tudo que você achava que era, passa a não ser. Tudo que você achava que sabia, se descobre que você não tinha ideia do que significava. Porque o mundo ensina coisas que ele teve que aprender para se virar longe de Deus. Só que tudo que Deus criou é completamente diferente do que o mundo diz que é. Por isso que é muito difícil lidar com aquele cristão que acha que sabe de tudo, que já ouviu tudo, que conhece tudo, né? Cara, que não muda, tá com o coração fechado. Por isso que é tão importante a gente orar para que os nossos corações estejam abertos perante a palavra de Deus. E aí eu queria perguntar para vocês, o que você entende como vida? O que é vida para você? Porque eu não me conformo que vida seja essa experiência humana. E na verdade é impossível entender que vida seja essa experiência humana. Porque tantas coisas que eu vejo Deus criar e Ele fazer, e aí Ele coloca no jardim do Éden um monte de coisa para o homem desfrutar. E a árvore da vida. E da árvore da vida nós sabemos que fluía um rio, que dava forma a outros rios, igual nós lemos. E aí tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não prova da árvore da vida. E no momento que o homem não prova da árvore da vida, ele sai do desejo de Deus, ele sai do Éden. Ele não está naquele lugar onde a vida era uma opção. Ele vai para um lugar onde não existe a vida. Afinal de contas, ele não escolheu. Só que o homem, ele nasceu numa promessa de vida.
O homem ele foi constituído para conhecer a vida. E para isso o homem foi feito. O primeiro passo de tudo que Deus queria fazer vinha a partir do momento que o homem conhecesse a vida. E o homem, tendo aquela promessa, sabe que não é mais possível para ele. Então o homem começa a chamar o seu próprio plano natural, carnal, humano, mortal de vida. E é isso que a gente acha que é vida. Essa construção humana para fazer alguma coisa com esses anos que eu tenho nessa vida, eu vou chamar de vida. Só que a questão é que o que o homem chama de vida é um grande problema. E hoje nós vemos que é um grande problema. Você como jovem, ouve a palavra vida todas as vezes que alguém está tentando enfiar alguma coisa na sua cabeça. Porque o que você vai fazer da sua vida? O que você quer da sua vida? Quem você vai ser nessa vida? Então vida é esse processo que eu tenho até o dia da minha morte. Ou seja, como assim a vida e a morte se falando? Como assim a vida acaba depois da morte? Seria a vida menos poderosa do que a própria morte? Porque não é vida. Deus não tratou esse processo como vida. Deus não tratou os nossos dias aqui como vida. Jesus não trata esses dias daqui como vida. E aí o homem começa a fazer seus próprios planos. Afinal de contas ele tem que fazer alguma coisa. Aí ele planta, colhe, ele casa, se dá em casamento, vende, compra, faz um monte de coisas. E ali ele aprende a passar os seus dias. Inventa o Netflix, que ajuda a passar mais rápido. Faz um monte de coisa. E aí a gente vai começar a perceber que os homens estão achando que a experiência de vida dá para ser levada sem Deus. Começa a construir coisas sem Deus. Começa a tentar chegar em algum lugar sem Deus. E isso continua até hoje. E na verdade foi daí que nós viemos. Na verdade foi exatamente nesse momento que eu e você começamos a existir. Quando você nasceu, alguém sabia a vida que queria que você iria levar, seu pai ou sua mãe. Quando você nasceu, colocaram expectativas de vida em você. Quando você nasceu, falaram que uma boa vida era tal coisa. Ou seja, aquele que vem de família humilde, pobre, que passa necessidade, ouve falar que a vida é correr atrás de dinheiro. Porque os nossos pais falam, já que eu não tive dinheiro, vida é ter dinheiro. E aí a mulher que casou cedo e casou com um marido que hoje é um problema dentro de casa, vai ensinar para a filha que vida é o contrário daquilo que ela tem. Ou seja, vida é ela se relacionar com muitas pessoas até longa idade. Então sabe o que é engraçado do mundo que eu vejo o mundo fazer? Todo mundo fala, você tem que viver a vida. Aí você pergunta para eles, você tem uma vida? Não, mas faz igual do outro. Eu já errei, eu já não tenho vida, eu não sei o que é ela. Então faça diferente. E tá todo mundo falando que o outro tem vida, e quando você chega no outro você fala, e aí, como é que é a sua vida? Minha vida é boa, mas vou te falar como é que se faz. Vou te falar o que não fazer para você ter uma boa vida. Então tá todo mundo falando de algo que ninguém viu. Tá todo mundo querendo planejar e guardar todo mundo para algo que ninguém alcançou. E o mundo faz isso com a gente. O que o André falou aqui é parte dessa linha de raciocínio, porque é errado você desfrutar das coisas listas do mundo, de um bom jantar, de um bom casamento, de um ambiente bom de família, você desfrutar de estar em bons lugares, querer estudar numa boa escola, querer ter um bom emprego, de maneira nenhuma. Mas isso não é a vida. Isso não é o conceito de vida de Deus. Na verdade, Deus trata isso e nos dá liberdade para fazer algumas escolhas, porque Ele sabe que aquilo não é a vida. Se a vida fosse o dia que a gente acorda até a hora de ir dormir, se fosse essa coisa tão delicada, você acha que Deus ia falar, Adão, escolhe o nome desses animais, porque isso interfere diretamente na vida. Deus nos dá a liberdade para fazer 1 milhão de escolhas, 1 milhão de coisas. Mas o erro é quando a gente acha que aquilo é vida. E é para aquilo que eu nasci. O problema é quando eu acho que minha profissão é alguma coisa. O problema é quando eu acho que casar resolve o meu problema existencial. Está acontecendo alguma coisa, não é legal existir, não é legal estar aqui, não é legal essa vida. Eu preciso de outra vida. Mas eu te digo, nenhuma e nem outra são vida. Só fazem parte da nossa experiência aqui. Imagina você entrando num barco para ir para um lugar muito, muito distante. E te avisam, você vai ficar alguns anos dentro daquele barco. Antigamente era assim.
E aí você vai ficar num veleiro, e vão se passando os dias, e você se acostuma tanto com aquele lugar, que você constrói sua casa, sua família e todas as suas coisas ali. E você não quer mais sair dali. Aquilo se torna a sua vida. O que era uma passagem, o que era ir do ponto A ao ponto B, se torna a vida. É isso que nós fazemos. Afinal de contas, eu vim e vou cumprir um propósito, um caminho, mas eu tomo ele como vida, algo a ser defendido. Afinal de contas, se eu nasci, que seja para eu viver experiências financeiras incríveis. E se for o contrário disso, eu não aceito. Que seja para casar com alguém de Instagram, aquelas pessoas que não existem, que só tem Instagram, sabe? Que seja com uma dessas que eu vou casar. Que seja com num ambiente desses que eu nunca vi, mas falam que existe. É essa vida que eu quero. E aí a gente passa a nossa existência lutando por isso. E isso é o que o mundo chamou de vida. A morte. Jesus usava muito parábolas, né? E aí ele estava no meio de gente que cuidava de ovelha, usava parábola de ovelha, de gente que plantava, usava parábola de semente, usou bastante. E aí eu falo para você, sabe qual que é a grande questão? É como se chegasse no início do mês, você que não tem salário, que depende dos pais, e aí você tivesse 70 centavos de crédito para poder ficar no WhatsApp o resto do mês, assim. Vai durar um dia, a TIM vai te mandar uma mensagem na metade do dia, você já não recebe mais foto, nem vídeo, e você acha que aquilo ali é o que vale a pena. A sua experiência está dependendo daquilo. E se alguém me chamar, meu Deus, eu vou endoidar, porque eu não vou ter como responder amanhã, que acaba o meu crédito. E aí você vive olhando para aquilo e naquela agonia de o crédito está acabando. Isso é a nossa experiência de vida. Porque a gente tem como se fosse um relógio no ombro, que garante que vai acabar, garante que os dias vão terminar, e que eu aqui, essa minha experiência, um dia vai ter fim. E mesmo assim, a gente ainda trata essa experiência como algo infinito. A gente ainda trata algumas lutas da vida como algo que vale a pena, mas não vale. A gente sabe que não vale, porque o homem rico no seu leito de morte se arrepende de ter trabalhado tanto. E o homem pobre, no seu leito de morte, se arrepende de não ter conquistado tantas coisas. A vida nunca vale a pena, não aqui. E Jesus disse que seria assim. Na verdade, o grande problema de Jesus para aqueles homens daquela época, onde ele vivia, era que a experiência aqui era feita para salvar outros. E aí estava todo mundo muito bravo, porque Roma estava tomando conta de tudo. E eles estavam esperando que Jesus viesse, acabasse com Roma e devolvesse para aquele povo uma boa vida de hebreu. Mas Jesus não fez isso. Jesus desanimou eles completamente. E aí eles esperando, Senhor, nos vinga, mata César, faz alguma coisa. E aí Jesus, ele fala, não, eu vim aqui para desanimar vocês com essa experiência. Eu vim aqui falar que bem-aventurado não são os que estão dando risada, mas os que choram. E aí o povo fica revoltado, que eu estou orando para Deus me dar um Camaro, e ele vem falar que eu tenho que andar 2 milhas com o meu inimigo. Ele é louco, alguém tem que crucificar esse cara. Eu venho pedir para que ele mate aqueles que me fazem mal, e aí se o malandro vem e fala assim, me dá esse boné, eu tenho que dar o boné e o tênis. Oh meu Deus, faço igual a Isaías, né, do celular com código. Glória a Deus pela vida do irmão. Irmãos, me desculpe, eu ouvi um Cristo dizer essas coisas. Eu vi o Senhor falar sobre essas coisas. Isso é cumprimento das promessas que Ele fez. E aí depois que nós começamos a viver essa experiência de vida, casamos, zeramos a vida, sabe? Temos um emprego, eu sou um homem honesto, bonzinho, pago minhas contas. Você chega naquela época da sua vida que você fala, não, agora está tudo bem, porque eu pago minhas contas. Meu Deus. Oh Senhor, abençoados são aqueles que morrem no Oriente Médio. E aí sabe o que acontece nesse momento? A gente descobre que não valeu a pena. Não valeu a pena nada do que eu acreditei, nada do que eu resolvi fazer. Eu achava que ia me casar com uma pessoa e ela me fazer feliz todos os dias. E agora a coisa que eu mais quero é estar sozinho uma semana. Eu achava que a coisa ia ser legal quando eu tivesse a minha casa e filhos. E agora eu estou descobrindo que eu tenho minha casa, eu tenho filhos, eu tenho alguém, mas às vezes eu durmo me sentindo sozinho.
mesmo assim. E aí a experiência que nós estamos vivendo morre. E sabe o que você tem? Um testemunho de morte. Para falar para os mais novos, ó, eu fiz minha vida desse jeito, mas faz assim não. Curte um pouco mais. Hoje em dia está tão fácil fazer as coisas. Hoje em dia você pode ter um emprego bom. Eu não tive a oportunidade que você teve. Faz uma coisa boa de sua vida. Investe direito na sua vida. Nós temos o testemunho de morte de gente que não viu a vida e está apontando para onde ela está. Não faz sentido algum. Só que aconteceu algo. Um dia em específico que a coisa mudou. Um dia em específico que tudo muda de cenário. Porque pela primeira vez os homens voltam a testemunhar a vida. Talvez a última vez que um homem viu a vida foi no Jardim do Éden, e ele pôde escolher entre ela. Mas houve um dia em que o homem voltou a poder escolher a vida. Aquela árvore do Éden parecia degustação perto da nova árvore que havia. Aquela experiência que a gente podia ver lá no Éden do homem, quase que ele escolheu. Imagina se ele escolhesse o que não ia ser. Agora está muito melhor, muito mais acessível. Ou como diria o Todd, muito mais bênção. Eu adoro essa frase, é muito mais bênção. Agora você pode viver isso. E Jesus vem para mostrar isso num ambiente completamente deturpado, onde estava todo mundo querendo descobrir o que era a vida. E a gente ainda está. E esse é o problema. A humanidade ainda acha que vida agora é você ter o sexo que você imagina que você tem. Ainda acha que vida agora é eu ser quem eu quiser na internet, mesmo que eu não seja aquilo. Isso é vida. E é essa experiência de vida atual. Mas na época de Jesus, o povo se lançava muito na experiência religiosa, para tentar descobrir o que era a vida. Então você fala assim, oh, na época de Jesus era fácil pregar, não sei o que, tudo mais, milagre, estava cheio de gente religiosa. Eu vou te explicar. A gente fala dos pagãos, na época que Jesus veio para a terra. Pagão não era um cara que acreditava num Deus e ficava mais ou menos, acredito num Deus estranho que não existe. Pagão era um bicho que era crente no que acreditava. Vou te explicar como é que funcionava naquela época em Roma. Você chegava lá no festival da deusa Cibele. E sabe o que acontece no festival da deusa Cibele? Era uma deusa que fez o filho castrar o marido. E aí depois ela teve relação com o filho, e o filho se castrou porque ficou louco, teve relação com a mãe. E todo mundo adorando aquela mulher. Se chegaria em Roma, estaria tendo esse festival. A gente reclama do carnaval, né? Que vai ser quebrado em nome de Jesus. Já foi pior, estamos melhorando. O carnaval vai acabar. E aí você chegava nesse lugar, sabe o que tinha? Tinha orgia banhada a sangue de animal a noite inteira. Aí chegava de manhã, aqueles rapazes que participaram da orgia, eles cortavam o próprio membro fora, lançava na casa de alguém. Fico imaginando o camarada tomando café da manhã, ouvi fazendo negócio na porta assim, puf. Aí ele fala, chegou o jornal. Coitado. Quando o camarada achava que ia pegar o jornal de manhã, o camarada encontrava as partes de alguém, e aí, por ter sido sorteado, o camarada tinha que fazer, sabe o quê? Tinha que comprar um enxoval de mulher do rapaz que resolveu se mutilar. E agora ele era uma verdadeira adoradora da deusa Cibele. Jesus chega perto desse povo fervoroso. E Jesus chega quando o povo está se perguntando, eu quero descobrir uma vida que vale a pena viver. Seja para os milhões de deuses que tem em Roma, seja para qualquer tipo de paganismo, eu quero saber o que existe. Só que Jesus não teme aquilo, né? A gente talvez ficaria com muito medo de pregar o evangelho num ambiente desse. Eu teria medo. E aí Jesus chega nesse lugar, e aí ele vai ver rituais pagãos, e vai dizer assim, bom, a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Sabe por que Jesus, ele profere essas palavras? Porque Jesus é a própria vida. E hoje o intuito dessa palavra é você entender de uma vez que Jesus não faz parte da sua vida, mas Ele é o único conceito de vida que existe. Olha só que engraçado, há muito tempo atrás, há 1000 anos atrás, os homens resolveram pensar e decidir se Deus existia ou não existia.
Um grande homem, um filósofo, disse o seguinte: ele falou que todo homem ele pode viver 3 experiências na vida dele. Primeira experiência da vida dele: vou curtir a vida doidado. Isso, gente, há muito tempo atrás. E ele falou: você sai, curte, faz o que você quiser, aproveita do que você quiser, você vai querer gostar mesmo do que é do mundo e do que é da experiência mundana. Só que essa experiência tem um problema. Sabe qual que é? Chega uma hora que você fala: eu já provei de tudo, e não faz sentido algum. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, e não adiantou nada. Todos nós já provamos isso em alguma instância da vida. Ah, aquilo é muito bom. Mas aí você olha e fala: não adiantou. Eu nunca vi alguém sair de uma micareta falando: nossa, agora eu estou completo, nunca mais vou precisar de nada. Não acontece. Você sai fedendo. A única coisa que você sai da micareta é fedendo. E aí eu me lembro que esse homem, ele fala que essa é a primeira experiência. E a segunda, a experiência que seu pai e sua mãe quer que você viva, do aperfeiçoamento. É um homem que nasce para se tornar melhor e para começar a progredir na vida. Ou seja, um homem que aprende, um homem que muda, um homem que cresce, um verdadeiro padrão. Só que isso tem um problema nessa experiência de vida. Sabe qual que é? Um dia você se decepciona com você. E você cai na real e fala assim: meu, eu não consigo, eu sou um lixo. Você anda certinho 10 anos da sua vida, mas um dia você erra feio. E aí quando você erra feio, você fala assim: eu não consigo viver esse propósito de vida. Não é para mim, eu errei. Todo homem erra. E aí tem um último, terceiro estilo de vida que a gente pode dividir em 2, que é o religioso. O religioso, ele é vivido de 2 formas. Você entra num lugar, vê pessoas fazendo coisas, se junta com aquelas pessoas, faz o que eles fazem, e ali você vive junto com eles. Então todos se tornam um só. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas também acaba. Também acaba porque gente dá problema. E gente é problemático. E gente é chato. E quem se abraça hoje e fala: eu te amo muito, amanhã vai ser a pessoa que mais vai te irritar. Em nome de Jesus, todo mundo que se ama muito vai te irritar. Eu declaro. Porque não tem experiência maior do que isso de intimidade. Não tem experiência maior do que o perdão, do que conhecer os erros de alguém, as falhas de alguém. Isso é conhecer alguém. Outro dia eu estava com uma pessoa e a pessoa ficou desesperada. E estava em crise, não sei o quê. Depois ela: desculpa, né? Não queria estar daquele jeito, não sei o quê. Eu falei assim: pela primeira vez, eu vi quem você é. Pela primeira vez, você se abriu perante mim. Mais do que falar: eu estou passando por isso, você esboçou uma reação de verdade. Você estava mal. E é isso que tem valor, quando você conhece alguém assim. E essa é uma das experiências de vida. Mas existe a última. E esse filósofo vai dizer o seguinte: ele vai falar que essa é irreversível quando o homem entra nesse caminho. É a única que você vai ver homens em toda a história viver, e você não vai ver esses homens saírem dela. A experiência de um homem que encontra Deus e se lança completamente no desejo de conhecer esse Deus. Essa é a única experiência de que alguém não volta. A única experiência de vida de que um homem não sai. Se chama o salto da fé. É quando você olha para Deus e olha para quem Cristo é e fala: Cristo, você não vai entrar numa área, você não vai mudar esse lado da minha vida, você é a minha vida. É quando você olha para Jesus e fala: o Senhor mudou, eu estou grato, o Senhor fez, eu estou muito feliz. Eu falei que eu e minha casa ia servir ao Senhor, e nós vamos. Mas eu não consigo ficar sem quem? Sem o Senhor, porque o Senhor é a vida. Olha só que engraçado, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio, aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. João capítulo 14, 6 diz: asseguro-lhes, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Atos 3,15 diz assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, como que eu consigo voltar para minha experiência de vida humana, achando que Jesus vai se envolver em algumas áreas, em alguns dias, em alguns momentos, achando que Jesus é uma opção religiosa,
achando que Jesus é um estilo de vida. Não, Ele não é, Ele é a única vida que existe. Jesus, Ele não é uma escolha para todos os dias. Jesus é a única escolha de verdade. Tudo vai ser consumido, tudo. Nada que o homem fez vai durar. Nada vai sobreviver, a não ser aquele que é a própria vida. E aí, nós vivemos uma vida hoje, um evangelho, infelizmente, de um Cristo que trabalha em áreas. Mas isso aconteceu quando Cristo veio, porque alguns homens pediram cura e foram curados. Outros olharam para ele e falaram assim: Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que eu vou? Senhor, eu estava morto, agora eu vivo. O que é que eu faço? Como que eu vou voltar a fingir que pescar é bom? Como que eu vou voltar a fingir que ganhar dinheiro é bom? Como que eu vou voltar a fingir que eu nasci para fazer alguma coisa que não seja estar em você? Todos nós passamos por todas aquelas etapas que eu disse. Nós chegamos em Deus e falamos: Deus, me muda, me transforma, me faz um monte de coisa. Mas Ele agora é o Deus médico, é o Jesus médico. E Ele é o médico dos médicos, mas ainda é muito pouco. Aí nós falamos: por favor, me redime. Faz com que tudo isso que eu sou não seja mais. Cura minhas doenças físicas. Senhor, me tira desse lamaçal que eu estou. Transforma essa circunstância da minha vida. E Ele transforma. Me salva, Senhor. E Ele salva, por você acreditar que Ele é seu Salvador. Mas a sua experiência aqui ainda continua sendo a experiência de quem está acreditando que esse mundo vai dar certo. E não vai dar certo. Não vai funcionar. Você acorda em alguns dias e aí está fazendo sol. E esses dias são muito bons. Mas no dia chuvoso tudo se vai. Seu humor muda quando o pneu do carro fura. As coisas dentro de casa dão errado e parece que a vida não é tão legal assim. Sabe por quê? Porque isso não é a vida. Sabe o que é a vida? A vida é um negócio que faz um pai assistir os seus filhos serem mortos e ter certeza de que eles deveriam estar ali. Isso não aconteceu semana passada. Isso está acontecendo agora. A vida é você olhar e saber que um nome não pode ser negado. E porque esse nome não pode ser negado, eu entrego tudo que eu estou vivendo aqui. Não me importa mais. Para a gente é loucura. Vamos declarar agora, irmãos, que essas pessoas vão ter uma vida de que elas vão se apaixonar por essas vidas. Aí Jesus olha e fala assim: irmãos, calma, peraí. Aquele que quer ter vida, que abra mão dela, pelo meu nome. E o que abrir mão da sua própria vida pelo meu nome, esse vai encontrar a verdadeira vida. Eu não quero um dia chegar na eternidade, olhar para Jesus, ver que tudo que a gente construiu aqui não está mais aqui, e aí falar: Senhor, desculpa, tudo que eu construí ficou lá embaixo. Senhor, desculpa, eu fiquei brincando de Lego, eu construí minha casinha, eu coloquei um carrinho na garagem, eu brinquei de ter um emprego, e aí está lá embaixo. O Senhor não me deixou nada? Senhor, perdão, eu sei que o Senhor falou que o Senhor era a vida e que eu devia ter olhado para o Senhor, mas estava difícil de acreditar. Começou a dar certo, bem naquela época. Bem naquela época o pessoal do meu trabalho começou a gostar de mim. Bem naquela época eu consegui um emprego decente. Bem naquela época eu me tornei um líder de célula. Aí eu tive que parar de olhar para o Senhor, porque eu tinha que tocar a vida. Ora, não vale a pena essa vida. Não vale a pena esses dias. Não são dias que você acorda sabendo por que deve viver. Tinha uma época que os irmãos ficavam em crise comigo, porque algumas pessoas queriam sair. Falavam assim: vamos sair, vamos para algum lugar? E eu ia sozinho. E aí eu ia num lugar, queria comer, eu ia naquele lugar sozinho. E aí eu queria ir numa livraria, eu ia sozinho. Eu ia em tal lugar sozinho. Não faça isso, é esquizofrenia. Mas eu tinha certeza de que eu precisava parar para pensar no meu relacionamento com Jesus. E que eu precisava me sentir contente com Ele. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a ter alguém para fazer o nosso dia valer a pena. E eu me lembro que naquela época, eu tinha pela primeira vez descoberto que se não fosse Ele, nada funcionaria.
de que se não fosse ele, podia dar tudo certo. A célula fica boa, a gente multiplica, e o reino funciona, isso nos alegra. É isso a única coisa que a gente vai levar para a eternidade. Mas quando ele não é o centro, os dias não valem a pena não. Uma noite como essa é uma noite de calor, onde você ficou sentado 2 horas. Quando ele não é o centro, multiplicar uma célula, você faz, engrandece o nome dele, mas no seu coração é mais um trabalho. Agora, quando ele é o centro de tudo, meu irmão, sabe o que é crise? Crise é o dia em que você vê que tem um pecado querendo te tirar dele. Isso dói. Eu me lembro de quantas vezes eu me expor na frente dos irmãos e falar assim, ó, eu quero muito errar. Aí me olhar com uma cara de, ixi, o líder está falando isso? Pedindo oração no meio da célula para não cair. Eu falava, eu só não posso perder de estar com ele. Eu só não posso chegar perante dele e ter mais barreira do que já tem. Eu só não posso continuar os meus dias esperando que alguma coisa aconteça para eu ficar feliz. Ô vida que não vale a pena ser vivida. Alguma coisa precisa acontecer para eu estar feliz. Ele é a vida. Ele criou a vida. E dele a vida saiu. Então não se engane, não chame essa experiência de vida, porque não é. Queria pedir para a banda me ajudar, a gente já vai encerrar. Não adianta você olhar para os seus planos e falar, mas são planos para Deus, são planos de Deus. Que bênção, fico muito feliz por você. Mas eu te digo, se ele não for o centro do seu maior plano, sabe o que vai acontecer? Deus vai te colocar numa igreja para ser pastor por 10 anos. E aí um dia você vai olhar para a única coisa que é a vontade de Deus na sua vida e falar, eu estou estagnado. Deus vai te colocar numa célula, com vontade que você cuide de uma pessoa, durante não sei quantos anos. E aí sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, não, eu estou estagnado, isso não é vida para mim. A gente estava falando no GCD, a gente sempre fala disso. Thomas, em 1 ano e meio, saiu de 3 irmãos para 90 e sei lá quantos. Aí você acha que o irmão olha e fala assim, não, tá como eu estou nesses anos todos liderando com pouca gente, isso não é vida. Eu conheço pessoas que olharam para Jesus e viram vida. Graças a Deus eu ando com pessoas assim. Posso dar o testemunho do próprio Thomas. Eu vi ele liderar pouca gente, vi ele liderar muita gente, coisas boas e coisas ruins aconteceram. E eu que sou amigo, vi ele falar uma frase para mim um dia, falar, mano, um dia você descobre que se Deus não está ali, nenhuma dessas coisas vale. Eu te digo, não vale, não muda, não transforma, não vai fazer nada com o seu coração. E você acorda querendo que aquele dia faça sentido, querendo que a sua semana comece a andar para frente. E aí a sua vida só vai valer a pena quando você for para a África. Sua vida só vai ser boa o dia que você virar líder. Não muda nada não, parceiro. Sabe o que muda? Quando eu olho para ele e ele é tudo que eu tenho, e é a única coisa que eu tenho expectativa de me fazer bem e feliz. Nesse dia, sabe o que acontece com o irmão que está dentro da célula, acabando com a minha vida? Eu amo ele demais, porque eu quero que a vida que eu vi, ele também veja. E é a única coisa que me importa. Sabe o que acontece quando o meu emprego é prejudicado? E é prejudicado. Se você quer cuidar de alguém, tudo que você tem vai ser prejudicado. Tudo. Você está feliz, porque pela primeira vez você pode dizer, Senhor, olha só, estou acabando com essa vida aqui, para que a sua vida seja engrandecida. Primeira vez que você nega alguma coisa, eu tenho medo dessa geração, sabe por quê? Porque se o cara for chamado para ser pastor, faz um teste num time, passa para jogar no Milan, alguém olha e fala assim, não, querem que você honre o nome de Deus fazendo gol. Mentira! Honrar o nome de Deus é de joelho perante Ele. E se Deus te chamou para uma coisa, não são as circunstâncias que vão te mandar mudar de ideia. Se Deus te chamou para cumprir o propósito dele, não é a promoção salarial que vai dizer que não é bem isso. Se Deus te chamou para a obra dele e para se render perante ele, não é seus pais te perseguindo em casa. Irmãos, cuide de adolescente. Sabe qual que é a palavra que eu tenho para eles? Você chegar em casa, seu pai e sua mãe brigar com você, te bater por causa da célula, você tem pelo menos um motivo para dormir feliz. Porque ele é a vida. E tudo que a gente passa nessa terra de ruim, tudo é motivo para falar, Senhor, esse mundo não pode me tocar, porque eles não têm vida. Isso não é a minha vida. A perseguição não pode me tocar. E aí a gente liga a TV e vê um monte de cara de laranja ajoelhado, esperando a morte. Essa faca não pode me tocar. O que eles estão tirando de mim não é a vida. A vida me deram naquela cruz, e nada pode tirar ela de mim. Queria que você ficasse de pé.
O que é a vida para você ainda? O que você entende como vida? Essa construção de tijolos que um dia vai ruir, em nome de Jesus vai ruir. E se Jesus voltar, os nossos olhos vão assistir tijolo por tijolo caindo em fogo. Sabe, o que vai fazer o seu coração queimar? Um dia com Ele, Ele vai dizer: vocês curaram enfermos, fizeram milagres, expulsaram demônios, mas eu nem vos conheço. Porque a alegria não está no que eu fiz, a alegria está em quem Ele é. A alegria é porque antes eu estava morto, agora eu vivo. Eu não vivo porque Ele consertou essa vida, eu vivo porque eu nunca tinha visto a vida, mas agora eu olho ela face a face. Oh Espírito Santo, não deixe minha geração, Pai Todo-Poderoso, olhar para essa vida com mais valor. Oh Senhor, dá homens dispostos a sacrifícios maiores, dá homens dispostos a perderem tudo. Pai Todo-Poderoso, traz homens que o mundo chama de loucos. Oh irmão, feche seus olhos. O Senhor vai te mostrar qual é a única vida que realmente vai durar. O Senhor vai te mostrar qual é a única vida que faz algum sentido. Não fica chateado quando aquilo que você mais amava perdeu o gosto. É porque pela primeira vez você provou da vida. Não fica triste não, quando você voltar para casa, pegar tudo aquilo que você está construindo há anos e ver que não vale de nada. Você viu a vida. O Senhor tem... Sabe qual que é o grande problema quando eu olho para Jesus e eu vejo que eu não estou acreditando que Ele é tudo isso? Sabe qual que é o grande problema? É que Ele se entregou por inteiro. Aquele que é a própria vida não guardou nenhum pingo de reserva, foi até a última gota. E a gente acha que já conheci Jesus, agora é tocar a vida. Eu já provei do que Ele é, agora é construir a minha vida. Eu já sei o nome dEle, agora é a minha vida. Jesus tem tanta vida que a gente vai ter uma eternidade inteira para descobrir, e não vai ser o bastante. Se você hoje quer falar: Deus, eu quero buscar a experiência de te ver, e de te ver como uma única fonte de vida, vem aqui para frente. Senhor, toca os nossos corações. Senhor, nos desilude com essa experiência humana. Pai Todo-Poderoso, que os meus olhos consigam brilhar por outras vidas, que eu consiga ser apaixonado por outras vidas.